amiga Hanna vai bater um papo com a gente, ela que é especialista em propriedade intelectual, trabalha nesse ramo maravilhoso que a gente trabalha também, gosta, ama, e hoje a gente vai bater um papo sobre despachos impeditivos. Sempre importante lembrar, @comapa.mp, a gente tá no Facebook, tá no YouTube e tá aqui no Instagram. Segue a gente. Se quiser passar lá na minha também, pessoal, é Carlos_Bucaneiro. Também tem a nossa amiga Hanna, daqui a pouquinho eu mando o arroba dela, ela que já tá online aqui com a gente, vou chamar ela pra gente bater um papo. Pra você que tem um negócio, você que é empresário, você que é empreendedor, você que está construindo alguma coisa de valor, você que está empreendendo, né? A nossa informação, o mais importante que a gente tem para trazer para você é que você precisa não só decidir qual é a sua identidade profissional, mas protegê-la, tá? Sempre que você vai abrir um negócio, você tem que decidir qual que é o nome desse negócio, qual que é a linha de branding que você vai trabalhar, e tudo isso tem que ser defendido, tem que ser protegido, perdão. Você precisa criar e se proteger, depois de criar, você precisa de todo o arcabouço jurídico para trazer a propriedade de toda essa identidade para você, tá? É disso que a gente fala de registro de marca, a gente não fala de propriedade intelectual no seu todo, né? Porque ela abrange aí vários meandros, mas a gente fala muito de marca, tá certo? Hanna, quanto tempo você trabalha com marca, Hanna? Fazem 4 anos agora que eu tô trabalhando com marcas, mas nesse período eu aprendi bastante coisa. E na rotina do dia a dia a gente acaba se apaixonando pela área, né? Em propriedade intelectual, a gente são vários caminhos. Tem marca, tem patente, desenho industrial. E aqui a gente fala só de marca. O que eu achei muito legal quando eu conheci você é que você conseguiu subnichar mais ainda, né? Você não fala de marca, você fala só de petição, né? Sim. Você conseguiu subnichar mesmo, reduzir para um ramo mais específico. Quando eu conheci propriedade intelectual em 2008, e como técnico, como telemarketing, e me apaixonei pela profissão e fui estudando, fui aprendendo, estudei direito por causa de marca. Meu TCC foi sobre marca, não foi sobre propriedade intelectual no geral, foi só sobre marca. E aí, quando eu conheci você, eu falei, ela conseguiu reduzir mais ainda. Tipo, eu falei assim, para quem tá assistindo a gente, eu falei, ei, Hanna, a gente vai falar de quê? Ela falou, eu falo só de marca. Ela falou, eu só falo de oposição e indeferimento. Exatamente. Ela fala só de petição. Vamos quebrar 2 ideias erradas que as pessoas têm com relação ao processo de marca, né? A primeira é que você precisa de uma empresa para te ajudar. Não precisa, dá para fazer sozinho. Que nem a Hanna falou, ela peticiona para empresas de propriedade intelectual, mas peticiona também para o requerente. O cara que entrou sozinho, né? E a gente costuma dizer aqui no canal que você pode fazer sozinho. A gente tem uma live que a gente fez aí, né? A live chama Eu Ensino Você a Fazer o Meu Trabalho, né? Onde você consegue gerar a GRU, fazer o cadastro no NPI, recolher o valor e peticionar e acompanhar o processo. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é justamente quando o processo não entra de um lado e sai do outro, quando acontece o despacho impeditivo. Aí, com certeza, você precisa do trabalho de alguém como a Hanna ou de alguém como a Comapa MP, como o Carlos, por conta do peticionamento. O segundo erro é achar que peticionar na manifestação de oposição ou no recurso, no caso de indeferimento, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Quem não sabe do assunto acha que a Hanna pega, ou o Carlos pega uma cópia, um modelo da internet, que eles sempre falam isso, mas não tem um modelo na internet? Não tem. Sim. Né? E se tiver, não é ele todo que vai servir, você vai precisar de uns 4 ou 5 para ter uma ideia daquilo que você tem que escrever. Então é um erro achar que você está pagando um peticionamento, né? É uma base. A maioria das pessoas, quando a gente fala de registro de marca, entende que é um Ctrl-C, Ctrl-V, que você vai pegar o modelinho, colocar o nome dele, o número do processo e apresentar no órgão. Pode ser feito dessa maneira? Pode. Tem gente que faz serviço porco também, né? E pode ser que no final também não dê nenhum resultado. Esperado. Que você espera, justamente. Gente, vamos lá para o que interessa. Oposição, para a gente começar. Oposição é um despacho impeditivo, tá? Depois do 003, você entra com o processo, e aí o INPI dá publicidade, ou seja, ele informa que ele recebeu um pedido de registro daquela marca, através do despacho 003. Ele dá publicidade. E aí abre o prazo de 60 dias para qualquer terceiro que se sinta prejudicado, reclame no processo. É o que a gente chama de oposição.
Antes de eu continuar, deixa eu fazer outra pergunta para a Hanna. Hanna, você propõe oposição também? Ou você só responde com manifestação? A princípio, eu só respondo porque para você propor uma oposição, você tem que ter um monitoramento diferenciado, um software que faça isso para você, porque manualmente é bem difícil de se fazer, né? A não ser que tu tenha uma gama muito pequena de clientes. Mas como eu não tenho clientes, meus clientes são empresas de marcas e patentes, eu não proponho oposição. Eu só respondo mesmo. Mas faço oposição. Importante. Boa. Importante, para você poder protocolar um 009, protocolar uma oposição, você precisa ser procurador, né? Exatamente. E no caso, para você encontrar algo para você se opor num banco de dados gigantesco, tu precisa de um software que faça esse filtro para você e diz, ó, tem um pedido aqui que pode te interessar e você tem o direito de se opor contra ele. A empresa de marcas e patentes vai apontar isso para o cliente, e se o cliente quiser fechar, ele pode terceirizar para mim, no caso, fazer o pedido de oposição, né? Para responder a oposição, então, você que está com o seu processo na tela, hoje é terça-feira, hoje é dia de RPI, por isso que a gente escolheu a terça-feira. Na hora que a gente sair da live aqui, eu vou correr para o meu trabalho e a Hanna vai correr para o dela, né? A gente precisa baixar a RPI e acompanhar os nossos clientes. É hoje que sai a RPI. A gente costuma dizer que é o diário oficial da marca, mas não é diário, é semanal. Então, é o semanário da marca, é onde saem todas as informações com relação à propriedade intelectual. E quando você recebe, você que tem um processo de registro de marca e possivelmente não tem um procurador, se de repente saiu no seu processo um despacho de oposição, você tem 60 dias para responder, esse é o prazo legal. Você precisa gerar uma guia, né? Você precisa ir lá onde você gerou a guia para entrar com o seu processo, é a guia 339, que é a guia de manifestação. Você está dizendo para o NPI que você quer levantar a mão e quer falar, né? É o direito à ampla defesa. Você recebeu aí alguém no seu processo, peticionou, e diz que está errado aquele pedido, que você não pode ser dono daquela marca. Lembrando, quando você passa a ser dono da marca, você passa a ter exclusividade sobre aquele símbolo, aquela insígnia durante 10 anos em nível nacional. Então, no ramo que você opera, ninguém mais pode usar aquele nome. Essa é a prerrogativa de quem tem um registro. E aí, se alguém reclamou no meio do caminho, é alguém que não quer que você seja exclusivo. Por algum motivo, motivo que ele achar pertinente. Ele vai colocar lá no papel. E aí, o direito à ampla defesa é um direito, não é um dever. Você utiliza se você quiser, não é isso, Hanna? Exatamente. Importante frisar também que na parte lá da geração de guias, depende da forma da tua tributação de empresa, vai ser o valor, né? Então, tu tem que ter um conhecimento base ali, primeiro para você gerar a guia certinho, porque se você tributar menos vai dar problema lá na frente. E em relação à manifestação, muitas vezes é muito comum empresas que não têm absolutamente nada a ver com a tua marca se oporem ao teu processo. Por exemplo, empresas que têm pedido de registro em outras classes, em outros segmentos. Daí, de repente, alguém vai analisar o processo e vai dizer assim, não vale a pena tu responder. Mas, assim, é importante, sim, mesmo que você imagine e vai julgar de uma forma diferente, é importante, sim, você responder a manifestação, porque se der qualquer problema lá na frente, você vai dizer, não, eu já apontei o meu ponto de vista na manifestação e eu vou apontar o meu ponto de vista no recurso. Eu estou mantendo a minha linha de defesa. Agora, se deu oposição, você não respondeu com manifestação, deu indeferimento, o que tu quer alegar no recurso se lá na manifestação tu não fez uso dos teus direitos, né? Então, a gente sempre aconselha que é importante, sim, você responder oposição com manifestação, mesmo que a princípio você olhe e ache que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Porque, sim, o INPI vai fazer a sua própria análise, mas é importante ele ter acesso ao teu ponto de vista também, você como oposto. A questão da tributação que a Hanna falou é importante, né? Que dependendo da pessoa jurídica que você utiliza, ou seja, de que forma que foi apresentado o seu CNPJ lá na Receita Federal, você recolhe um valor diferente de custas, tanto para apresentar o processo de registro de marca, quanto em todas as outras GRUs que você precisa recolher, que é uma coisa importante deixar claro, que o processo de registro de marca ele acontece por fases. Então, durante o processo, podem ser que hajam outros custos, como o que a gente está discutindo aqui,
que é o da oposição. Você vai lá, gera GRU, atenção para o tipo de pessoa jurídica que você utiliza, porque pode ficar mais caro ou mais barato. Se você recolher a menor, o INPI depois vai abrir uma exigência de complementação, e aí para você completar o valor, você tem que pagar uma taxa. Então você paga uma taxa para poder apresentar uma taxa. E aí se você não presta atenção, você fica só gastando dinheiro, né? Só gastando dinheiro. O que é normal em órgão público, se você não tem ajuda, né? Quando eu falo ajuda, você vai abrir uma empresa, a primeira pessoa que você pensa é um contador, né? É importante. Quando a gente fala de processo trabalhista ou de processo judicial, a pessoa sempre pede a opinião de um advogado. Qualquer problema que você tenha com o seu carro, por mais simples que seja, com questão documental, você corre no despachante, né? Mesmo que você tenha a prerrogativa de ir até o Detran pessoalmente, você tira a dúvida com o despachante. Então, a gente primeiro precisa construir essa cultura de que a identidade profissional é tão valiosa quanto o negócio. E segundo, a defesa e a proteção dela. Eu costumo dizer que é colocar cereja no bolo de outro. Você constrói um negócio, ele fica famoso, lindo, maravilhoso, todo mundo conhece ele nas redes sociais. E aí você não é dono, alguém vem e toma, né? Porque aquilo que está em domínio público, o domínio é do povo. Qualquer um pode pegar. Tá certo? Então, usando da ampla defesa, que é um direito que te assiste, você pode ir lá se manifestar, tirar a guia 339, se eu não me engano, né? Recolhe o valor, apresenta o peticionamento. E como é que é feito esse peticionamento? O que a gente apresenta lá na petição, Ana? No caso, o desenvolvimento da defesa, ele vai ser basicamente como se fosse uma defesa jurídica. É um documento que ele é organizado. Principalmente você tem que ter respaldo na lei, que é a LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial. É o principal argumento para você se manifestar. E com base em jurisprudência também. Nesse documento você vai apontar para o INPI o porquê que você tem razão e o teu oponente está fora da razão. E você vai dizer os motivos para que, quando chegar o julgamento do INPI, ele dê o deferimento para você. E ele ignore a oposição do terceiro. Tá ótimo, é isso mesmo. E aí, eu posso utilizar desse meu direito à ampla defesa ou não. O que é importante deixar registrado é que o direito à ampla defesa, nesse caso, é importante porque você dá uma segunda opinião para o examinador, que tem cara de juiz lá no caso, só não chama juiz porque não está no judiciário. É o examinador. Ele tem a opinião do oponente, que apresentou a petição formal, dizendo por que você não pode ser dono do registro, né? E aí você precisa apontar o seu ponto de vista, para que ele tenha uma análise mais completa. Não é assim, mas funciona mais ou menos assim. Quem cala consente, né? E aí quando você não fala nada na oposição, você deixa na mão do examinador, que só tem a opinião de quem está reclamando, né? Então, exatamente, eu entendo que a possibilidade de dar errado no final é muito grande. Existe. Principalmente porque se você tem só um ponto de vista, é igual aquela questão da patente, né? Vai ter 3 pontos de vista. Quem pensa, quem executa e quem analisa, né? Vai ter o ponto de vista de quem desenvolveu a oposição, ponto de vista do examinador, mas não vai ter o terceiro ponto de vista, que é o teu ponto de vista como depositante da marca, né? A partir do momento que alguém se opõe ao teu processo, o teu processo vai para uma fila secundária. Ele vai de processos que têm oposição. Ou seja, o teu processo, mesmo que você não responda com manifestação, ele vai demorar um tempo maior para ser julgado, porque ele vai ser julgado por um examinador que tem uma competência diferente, que é o examinador que analisa as oposições. E se você se manifestar, você está colocando o teu ponto de vista ali, naquela fila que você está extra, mesmo que você não tenha culpa, mesmo que você não tenha motivos para alguém se opor ao teu processo. É normal, por exemplo, assim, o meu pedido é na classe 35 alimentos, mas um hospital se opôs a mim, devo responder? Deve. Você deve falar, não. Sim. A classe dele é diferente, o legal, dele é diferente. As marcas são parecidas, nomes iguais às vezes, mas o INPI protege por classes, por segmentos, tem toda uma argumentação, né? Daí tu tem que pegar o caso, analisar qual vai ser a argumentação da tua manifestação para depois desenvolver a linha de defesa. Como tu disse, ele não é um modelo pronto. Cada caso é um caso. Cada caso tu vai pegar casos que classes são diferentes,
casos que os nomes não são colidentes, casos em que marcas que não possuem exclusividade estão tentando derrubar o teu pedido, sendo que eles não têm exclusividade da marca. Aí tu tem que apontar. Essa é engraçada. Tu tem que ter um olhar, para desenvolver um olhar sobre isso para entender o que tu tem que alegar na defesa. E assim, isso vem de know-how, isso vem de exercício, isso vem de ter isso no teu dia a dia. Às vezes, alguém que não tá com isso no dia a dia, olha e vai ter um olhar diferente de nós, de repente, que vemos isso todos os dias. A gente bate o olho e já sabe, né? É bem legal essa forma de desenvolver a linha de defesa e de raciocínio também. Deixa eu falar do trâmite do processo. Você fez outro apontamento inteligente com relação à linha de análise, né? O registro de marca, ele é atributivo, então recebe o registro, é analisado o registro que entrega primeiro, por ordem de chegada, como se fosse uma fila mesmo. E aí, nesse momento da oposição, como bem você lembrou, muito inteligente, ele se divide, existe uma bifurcação. O processo que não tem oposição, ele é analisado mais rápido, ele vai para o exame de mérito, né? E agora, de acordo com o protocolo de Madrid, só pode levar no máximo 18 meses. Quando não tem oposição, 7 meses, 6 meses, a gente já tem a resposta. E aí, quando tem oposição, vai para outra fila. Vai primeiro para a análise de oposição, para decidir quem tem a razão, e depois vai para o exame de mérito. É outra fila, são 2 análises desse caso. E aí demora um pouco mais, mas não pode passar os 18 meses que está descrito lá no protocolo de Madrid, né? Uhum. Tá certo. A gente segue o trâmite, então. Vamos supor que no nosso exemplo teve oposição, a gente respondeu, foi para aquela segunda fila, vai para análise, depois vai para análise de mérito. E aí o examinador vai analisar o mérito da questão e no final houve um indeferimento. Quais os apontamentos que a gente tem? Porque aí a gente tem também o direito a uma segunda análise, né? Um direito constitucional. E a gente nem fala da 9279 de 96, que é a LPI que você citou. A gente está falando de Constituição. Toda vez que a gente pergunta alguma coisa para o governo, em qualquer instância, né? E ele diz não, a gente tem o direito de perguntar para outra pessoa, né, na mesma autarquia. Então, o INPI também dá essa prerrogativa por ser um direito constitucional. Então, eu pedi o registro de marca e o INPI, no final, disse não. O examinador não pode dizer não da cabeça dele. Ele tem que se embasar lá no artigo 124, qualquer inciso do artigo 124. Você que está com a gente aí na live, anota aí artigo 124, são os modelos que não dão registro, as marcas que você não consegue registrar. São 23 incisos, se eu não me engano. Ele vai dizer qual deles ele se baseou para negar o pedido para você. E aí você tem o direito de pedir uma segunda análise. Essa análise, né, de acordo com a lei, vai para o gabinete da presidência do INPI, e aí acontece, não pelo presidente, quando fala gabinete dá a impressão que é o presidente, mas não é, é um grupo de examinadores especialistas em indeferimento. O que eu aponto no indeferimento? Porque nesse caso, nessa hipótese, eu já falei lá na oposição que eu acho que o opositor está errado, e no final indeferiu. Na nossa hipótese, né, eu entrei com um processo, recebi uma oposição e me manifestei. E aí, no final, indeferiu. O que eu posso apresentar como recurso no meu... Depois a gente vai falar como a pessoa faz o recurso. Mas o que eu aponto no recurso que é pertinente nesse caso? Vai ser da mesma forma que a oposição. Nesse caso, você não está respondendo para o teu opositor, tu está respondendo para o INPI. Está dizendo por que o INPI errou ao indeferir o teu pedido e por que ele tem que reformar o teu despacho para deferimento. Ou seja, por que ele tem que te conceder exclusividade, por que ele tem que te dar o certificado de registro de marca. Nessa defesa, da mesma forma, você vai apelar para a LPI, vai construir a tua linha de raciocínio, apontar teus argumentos. Com base em jurisprudência e na lei, tu explica para o INPI por que ele está errado, entre aspas, e por que ele deve reverter o teu processo. Então, assim, são 2 peticionamentos diferentes, né? Eu na oposição eu faço um comparativo para o INPI. Eu falei, esse aqui é assim, esse aqui é assado. E na hora de peticionar para o indeferimento, eu falo com o órgão, porque foi quem, teoricamente, cometeu um equívoco. Então, eu mostro para ele os pontos que talvez ele não tenha percebido, é isso? Exatamente. Tá certo. Importante para você que está na live com a gente, que no indeferimento e na oposição,
o peticionamento tem que ser formal, né? De acordo com o que está indicado lá no CPC, né? No Código de Processo Civil. Então tem que ter um cabeçalho, tem que ter as partes identificadas, tem que ter os fatos, tem que ter o fulcro jurídico, bem lembrado pela Hannah no começo da conversa. Você precisa sempre embasar a sua opinião em artigos da lei, principalmente na 9279 de 96. Parece fácil, né, Hannah? Mas não é. Inclusive, eu acho que tem uma pergunta ali. Se eu utilizo a marca mais tempo e uma mais nova der entrada ao pedido de registro, eu tenho como recorrer? Depende. Essa é a pergunta que a gente mais responde na vida. Depende, porque hoje existe jurisprudência que é dono quem registra. Existe uma forma na lei que diz que quem usa a marca 6 meses ou mais, desde que de boa fé, tem direito à precedência. Mas hoje a jurisprudência aponta que é dono quem registra, depende de quanto tempo o processo está correndo, depende se você também fez o depósito do pedido. Agora, se a marca está lá registrada, sei lá, 1 ano, ou depositada há 1 ano, como que tu vai recorrer, né? Tu tem que recorrer dentro do tempo. Sim, eu entendo que esse argumento ele é válido na nulidade, que é um assunto que a gente não vai falar hoje. Aí é outra coisa, né? Porque a nulidade, eu acredito fielmente que a nulidade ela tem que ser acompanhada de uma oposição. Eu particularmente acredito fielmente que a nulidade ela tem que vir acompanhada de uma oposição lá no começo. Porque se não houve oposição, houve desinteresse, né? Sim, tipo, a precedência é o registro. Se a empresa já possui certificado, o que tu tá recorrendo? Né? Exatamente. Tu tem que ficar atento a prazo, aos processos. É um processo complicado, é um processo que demanda tempo, mas a gente pode simplificar. A gente pode fazer uma análise do caso, ver o que pode ser feito ali nesse caso, mas a jurisprudência hoje aponta que é dono quem registra. Assim, tá certo. Eu quero voltar nesse caso, nesse paralelo que você fez da oposição com a nulidade, que eu achei interessante. Então, tem um processo de registro de marca, o cara, eu entendo que, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas ele não se opôs, e aí lá no final eu entrei com a nulidade, né? Eu posso, na minha manifestação, a nulidade no caso, declarar a inércia da parte, ou seja, ele teve a chance de reclamar lá atrás, e ele não reclamou. Exatamente. E aí o que ele vem com a nulidade aqui encher o saco? O direito é a precedência, né? O cara já expediu o certificado, né? Tu não se opôs, tu não manifestou. Você perdeu todos os prazos que você tinha, agora você me encheu o saco aqui. A partir do momento que tu viu que teu concorrente depositou uma marca igual à tua, por que tu não depositou também e não se opôs? Por que tu esperou 1 ano, de repente, entre ele depositar, conceder, prazo de nulidade para daí recorrer? E às vezes o cara entra com um pedido para derrubar o terceiro, mas nem depositou o pedido dele, entendeu? Então, são muitas coisas que você tem que analisar nesse caso, né? Mas a jurisprudência hoje aponta que é dono quem registra. Então, provavelmente a forma de recorrer... certo. A parte técnica de indeferimento, agora, deu indeferimento, você tem 60 dias para recurso, vai lá no canal onde você gerou a GRU, e a GRU mudou, né? Quando a gente assinou o protocolo de Madrid, a gente que eu falei é o Brasil, a GRU era 333. Agora, qual que é o número, Hannah, que eu não lembro? É 3.000 e aumentou um pouquinho o valor também. Mas... É o mesmo valor? Não, aumentou. Porque se fosse uma empresa ME, ela tinha desconto, hoje ela não tem mais, né? Ela paga o valor integral. Tá certo. Isso é importante, ficar atento na hora de fazer o seu cadastro lá no INPI, a pessoa jurídica que você utiliza, porque algumas pessoas jurídicas... Eu já vi muitos casos de pessoas pagando a mais também, sendo que elas tinham direito a desconto, né? Sim, e pagar o valor total. Sim. E dá uma diferença grande, acho que é mais que o dobro do preço, né? Eu acho que sim. Deixa eu... 142,355, é isso mesmo. Dá um pouco mais. Porque eu acho que são 60% de desconto. Então, você teria gasto a metade do seu processo até o final. Porque, lembrando, são várias guias, né, que você recolhe. Exatamente. Dependendo, tipo, se você não tiver uma análise disso tudo, ou você deixa de pagar certo e sofre exigências que, de repente, tu não vai saber responder, ou você gasta dinheiro desnecessário. Então tem que ficar atento a isso também.
Tá. Aí a gente falou aqui, Hanna, falou de registro de marca, falou da oposição e do indeferimento, que são problemas que podem acontecer no processo. Pode não acontecer problema nenhum. O cara pode recolher a guia do 389, entrar com peticionamento, fazer a classificação de início certinha, de Viena certinha, apresentar os documentos necessários e também o comprovante de pagamento da GRU para facilitar a análise. E aí, daqui em 7 meses, sai o deferimento. Nessa linha do tempo, a gente tem 2 guias para recolher, a de entrada e a de saída. A de entrada, que é o pedido, Sim. E a de saída, que é a deferimento e concessão. Né? Tem muita gente que tem a impressão de que o serviço de registro de marca é fácil por causa disso. Porque tem uma marca de qualidade e depositada de forma correta, e deu certo graças a Deus, né? Porque ele fez certinho o trabalho dele. Mas quando acontece a oposição, o sobrestamento, que é uma coisa que a gente não falou, ou o indeferimento no final, que tem ainda o direito ao recurso, fica um pouquinho mais complicado, quase tudo isso que a gente discutiu aqui. Né? Então, qual que é o conselho que você dá para a galera que está ouvindo a gente com relação à oposição e indeferimento? O cara tem que se ligar que ele precisa de ajuda, não é possível. Exatamente. É importante responder sempre, por mais que a pessoa que está se opondo não tenha razão. É sempre importante responder a manifestação e, principalmente, recurso eu nem tenho o que falar, né? Se você não responde recurso, a tua marca vai para arquivo e você... Ah, mas eu não vi, perdi prazo. Prazo é muito... Você perde dinheiro, tempo e pode perder o nome. Nossa, muitos casos que eu analiso, assim, de pessoas que sofreram indeferimento, não fizeram recurso e depois fizeram um pedido igualzinho. Ai, meu Deus, mas o que tu tá tentando fazer, né? Você não... Tu tinha um processo pronto ali, era só você apresentar os teus argumentos e defender. Não precisa tu fazer tudo do zero. Existe forma de você consertar aquilo que parece que deu errado, mas não é que deu errado. Existem despachos, existe um processo. Às vezes quem se opõe a ti, ele tá completamente fora da razão. E daí às vezes tu perde a tua marca por aquilo, por bobeira, né? Porque tu não respondeu a tua manifestação, tu não se manifestou no prazo, tu não fez o teu recurso. Não precisa começar o processo do zero, é só você responder os despachos certinhos, com acompanhamento profissional, para não perder prazo, para não pagar guia errada. Interessante que lá, quando você vai fazer o peticionamento, por exemplo, de recurso, tem um campo para você escrever o recurso. E ninguém usa aquele campo, né? A gente digita assim, segue em anexo o recurso, porque normalmente um recurso dá em torno de 15, 20 páginas, uma manifestação por aí também. Eu já vi processos que dá mais de 100 páginas numa manifestação, num recurso, porque às vezes a briga é grande. A gente meio que falou se as brigas fossem superficiais, mas tem brigas muito grandes que lutam dentro da esfera administrativa, que é do INPI, e você precisa ter um respaldo para fazer principalmente pela questão econômica, né? Exatamente. Não são coisas simples, não é um parágrafo, é um texto redigido como se fosse um artigo, assim. Hanna, muito legal bater um papo com você. Obrigado Sim. por esse tempo. Muito Nada. Feliz, tá? E vou convidar... Você está em que cidade? Chapecó, Santa Catarina. Tá meio longe, eu tô na Bahia. Logo mais a gente vai estar em São Paulo, que a gente tem um escritório em São Paulo também. E logo mais a gente vai gravar um podcast. Vou convidar você para, se você puder, conseguir estar presente com a gente lá, batendo um papo ao vivo pessoalmente, para a gente trazer mais informação com relação a despachos impeditivos, que é a coisa que mais atrapalha o processo daquela pessoa que protocola sozinho. Não atrapalha o seu trabalho nem o meu, porque a gente sabe resolver esse tipo de problema, né? Exatamente. 85% dos processos protocolados sem procurador técnico, eles são arquivados no NPI. Isso é 8 processos em 10, 8,5 em 10. Porque a pessoa não sabe peticionar. Eu já peguei peticionamento de oposição que o cara escreve assim, eu acho que o órgão está errado. Olha de Exatamente. Novo. E não é assim, né? Peticionamento formal de acordo com o CPC é importante. Hanna, obrigado. Obrigado, espero encontrar com você mais vezes. Pela oportunidade, com certeza. Um abraço, obrigado, beijo, tchau. Beijo. É isso aí, foi nossa amiga Hanna na live de hoje. Obrigado por você que acompanhou. É uma coisa muito especial para mostrar para vocês. Continua acompanhando o Comapa.mp. Essa foi nossa amiga Hanna.
né? Especialista em peticionamento impeditivo. Passa lá na página dela, curte, segue ela também, acompanha lá o material dela, que é super importante. Obrigado você que ficou com a gente. Tchau!